E se eu te disser que muitas pessoas estão pregando Jesus com a boca, mas negando Jesus com as suas atitudes. E hoje eu quero te mostrar aqui, à luz da Bíblia, como o Senhor, ele está mais preocupado com as nossas atitudes, com a vida que a gente leva, do que com o que a gente abre a boca para falar. Por quê? Porque nós também aqui recebemos às vezes promessas, promessas de um casamento, promessas de fidelidade, promessas de mudanças de algumas pessoas e nós não enxergamos isso. Isso no nosso cotidiano também, nós também fazemos muito isso. E o povo evangélico principalmente, tem muita gente entrando, conhecendo Jesus, mas somente com a sua boca, não proclama, a sua vida não tem Jesus. Então nós temos que saber, o verdadeiro evangelho, ele precisa ser vivido, não só falado. E o Senhor tem nos cobrado um evangelho vivido e não falado. O Senhor se importa com aquilo que nós vivemos, não importa o que as pessoas vão achar. O primordial é que você se preocupe em estar vivendo a palavra de Deus no seu cotidiano. Como eu já falei aqui, nós podemos às vezes frequentar todos os cultos, né? Nós podemos ter comunhão com os irmãos, ir aos cultos, estar servindo ali, mas e as nossas atitudes diárias? Será que nós conseguimos sem falar nada? Se você tivesse que passar um testemunho sem falar nada, que você é crente, será que as suas atitudes demonstrariam que você é realmente conhecedor da palavra de Deus e que você realmente serve a esse Senhor Jesus Cristo e Salvador que você fala? Então precisamos ter muito cuidado com as nossas atitudes. As maiores mudanças não estão em você se converter, começar a servir ao Senhor e somente cumprir ali com o automático, né, de um cristão. Você precisa ter atitudes diferentes quando for necessário. Você precisa ter atitude de amor, atitude de compaixão. Será que a sua vida por si só, ela demonstra que houve uma mudança genuína? Que se você fizer uma retrospectiva do teu antes e do teu depois, será que você consegue ver a diferença? Se autoanalise de fora, pensando, se autoexamine e veja o seu eu de antes de Jesus e depois. Claro que são mudanças gradativamente, mas se você está um dia, um mês, um ano, 10 anos no evangelho e não houver mudança, você não conheceu Jesus verdadeiramente, porque se Jesus quando Jesus entra, tudo muda. Quando o Senhor entra na nossa vida, tudo muda, nós não conseguimos ser mais os mesmos. E muita gente vai falar: "Mas precisa de uma mudança radical". Não, essa mudança ela é de dentro para fora. Quando o Senhor entra, o Espírito Santo de Deus está em nós, nós não temos as mesmas atitudes de antes. Se nós éramos impacientes, o Senhor começa a trabalhar para que tenhamos mais paciência. Se nós éramos mais ansiosos, o Senhor começa a trabalhar para que sejamos menos. Por isso tem que haver um crescimento. Se você continua tendo as mesmas atitudes que você tinha antes, você precisa fazer uma análise, você precisa se autoexaminar. Por quê? Porque se não tiver um crescimento, não adianta, você estará vivendo um sistema e não estará crescendo espiritualmente. Por isso, não se preocupe tanto em agradar as pessoas, se preocupe em agradar a Deus. Pergunta para o Senhor: Senhor, é isso que tu queres de mim? Senhor, tira da minha vida aquilo que não está te agradando, porque não adianta você está se enganando se você está dentro do evangelho e continua fazendo as coisas que você fazia antes, não importa. Quem é você quando ninguém está perto de você? Quem é você quando ninguém está vendo o que você está fazendo? A sua preocupação tem que ser essas mudanças, não é sobre outras pessoas e você, é sobre você e Deus. Eu ouvi nesses dias um rapaz muito jovem conversando comigo, ele falou para mim, ele já se casou há 30 anos, ele casou com 15 anos e hoje ele está com a esposa, tem 31 anos e eles têm 15 anos de casado, muito jovens, porém estão juntos, são cristãos, são evangélicos, e ele falou para mim algo que eu achei assim muito importante. E aí você vê quando Deus ele muda um caráter de um homem, como é diferente, as atitudes são diferentes. Ele disse que os amigos perguntam, mas como ele conseguiu 15 anos estar com a mesma mulher, sendo um rapaz jovem, bonito, e ele disse: "Claro que eu tenho desejos, claro que houve oportunidades, mas não só pela minha esposa, por ela não merecer, mas em primeiro lugar, eu tenho a minha consciência, o meu temor é ao Senhor".
Então, se eu falar ele falou para mim, falando a verdade, não é nem pensando tanto nela, mas pensando no Senhor, em desagradar o Senhor. Esse é um coração que entendeu que é sobre um relacionamento dele com o Senhor e não com o homem. Apesar da sua esposa merecer o respeito, ele em primeiro lugar pensou, porque se você pensar, se nós pensarmos dessa forma, eu não vou fazer, eu vou perdoar, não porque eu queira, não porque eu acho a pessoa merecedora, mas porque eu, em primeiro lugar, devo isso ao Senhor. E aí, quando você tiver dificuldade, você pensa que está fazendo para o Senhor. Às vezes as pessoas vão te humilhar, às vezes as pessoas não são merecedoras da sua atenção, do seu amor, da maneira que você é, mas pense que você está fazendo para o Senhor. E o Senhor está vendo tudo que você está fazendo, você não está fazendo nada em vão. O Senhor, ele quer que nós tenhamos um coração grato a Ele. Nosso relacionamento é com Ele. Foi Ele que morreu na cruz por mim e por você. Só Ele merece esse amor. E nós fazemos pelo próximo, mas primeiramente temos que saber que estamos fazendo para Ele. E eu te pergunto, o que que você tem feito de diferente desde quando você conheceu Jesus? Se você também não conhece a Jesus, se você tem vontade de ser uma pessoa que faça a vontade de Deus, se você quer uma mudança extraordinária na sua vida, se você não aguenta mais viver nesse casamento que você está, se você não aguenta mais dessa maneira que você está, se você não aguenta mais a rebeldia dos seus filhos, se você não aguenta mais viver uma vida aonde ela foi imposta limites, e aonde ela foi imposta todo uma rotina que você sente que não tem crescimento, que está rodando em ciclos e não vai para lugar nenhum, não tem nenhum crescimento. Um crescimento espiritual, um crescimento intelectual, um crescimento como ser humano, uma necessidade que você sente um vazio que nada preenche. E eu te falo hoje que você precisa se voltar para Deus, não importa se você já é convertido, se você já conhece a Jesus ou se você não conheça. O Senhor quer fazer algo diferente, porque Jesus te ama e Ele tem um plano na sua vida. Não deixe a vida te levar, não deixe a vida te levar de qualquer maneira, não viva mais um segundo da sua vida de qualquer forma. A sua vida é muito preciosa para estar sendo desperdiçada. A sua vida é muito. Não deixe que você venha perceber a preciosidade da sua vida quando for tarde demais. O Senhor quer fazer tudo novo na sua vida, mas você que está muitas das vezes achando que já está tudo bem porque você já levantou a mão, já aceitou Jesus e continua vivendo da mesma forma. O Senhor manda te dizer hoje, há tempo de conserto, para que você tenha uma vida plena aqui na terra e para que naquele dia o Senhor não venha dizer que afasta-se de mim porque eu não te conheço. E eu vou deixar aqui, como eu falei, à luz da Bíblia, um versículo em João 3,18 que fala: Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas pela obra em verdade. Então o Senhor fala que nós não devemos amar somente de palavras. Falar eu te amo é fácil. E as suas atitudes estão provando que você ama Jesus? As suas atitudes estão glorificando a Deus? As suas atitudes estão demonstrando que você realmente foi transformado por Cristo? Então pense nisso que o Senhor está falando contigo e Ele quer fazer infinitamente mais do que aquilo que você pediu ou que você pensou. Fique por aqui, nos encontramos no próximo vídeo. Se você tem um amigo que precisa dessa palavra, envie para ele.